E digo isto porque, a propósito da reprogramação e do investimento, o Sr. Ministro, com 3 anos de governação, todos sabemos que não existe, talvez em situação de crescimento do país, uma comparação com um desinvestimento na educação tão grande como foi feito. Isto é verdade com os números, Sr. Ministro. Nós temos um investimento no orçamento de 2019 efetivo na educação que reduziu 36% relativamente ao que estava previsto em 2015. E naturalmente que não é verdade todo que o investimento público deva estar orgulhoso deste mandato, muito pelo contrário. Aquilo que nós temos claramente são expectativas criadas de uma forma a criar a ilusão do momento por parte do Sr. Ministro e do Governo, que se traduzem, de facto, num desinvestimento muito importante. Um desinvestimento, de resto, que basta olhar para a realidade. As notícias muitas vezes empolam aquilo que é a realidade. Ainda hoje havia notícia por causa dos alunos estarem em manifestação pela falta de aquecimento nas escolas. Mas é verdade que todos nós no terreno, e eu ontem fui fazer o Parlamento Jovem, e confesso que numa escola do litoral, eu tive a certa altura, não digo vergonha, porque naturalmente me calei, mas estava toda a gente de Quispo, toda a gente de Cascol, e com um frio absolutamente, enfim, desagradável, e eu diria que é impossível haver assim condições de funcionamento. E, portanto, o que acredito que as limitações sejam muitas, mas o que não está correto é o Sr. Ministro, naturalmente, nas suas intervenções, fazer de conta que este é um mundo, que é um outro mundo, que não é o mundo que estamos a viver. E este desinvestimento na educação, de facto, só existe em anúncios. Eu passo à primeira pergunta, que muito investimento é anunciado para fazer notícia, eu diria, mas não é concretizado, é impedido, adia-se, muitas vezes não faz de conta que tem a ver com lançamento de concursos a valores que são metade do valor real e, portanto, acabam por ficar desertos. E há uma estranha coincidência aqui, no Liceu de Camões, voltamos à questão, no Conservatório de Música e Dança, na Escola Alexandre Herculano, na Antónia Arroio, e, portanto, a minha pergunta, todas elas eram obras prioritárias em 2016, Sr. Ministro, e vão ser prioritárias certamente em 2020. A pergunta que eu faço ao Sr. Ministro é, pode garantir que alguma destas obras em concreto vai efetivamente iniciar-se até ao final deste ano letivo? Uma outra questão também, já que vamos falar de investimento, a retirada das placas do amianto. Das 252 edifícios classificados como prioritários pelo seu governo em 2016 para retirar o amianto até 2018, apenas em 20 foram retirados e houve pequenas intervenções não prioritárias em 70. Uma fantástica execução de 0,15% do valor orçamental, dividido por 8 ministérios. O Ministério da Educação recusou-se em dezembro, quando perguntámos casos concretos, dar informação sobre o que se passava. Segunda pergunta, Sr. Ministro, hoje o Sr. Ministro pode nos dizer quantas escolas foram intervencionadas para retirar as placas do amianto e já estão concluídas ao abrigo deste programa, nomeadamente do Governo. Terceira questão, naturalmente, que tem a ver com o divórcio. Portanto, uma palavra é desinvestimento, a outra é divórcio do Governo e do Ministério do Sr. Ministro relativamente à educação. Relativamente, concretamente, eu diria aos estudantes, aos alunos e aos professores, mas mais como pretendendo dissociar uns dos outros e garantir que a batalha da educação se ganha com uns isolados em relação aos outros. E, portanto, relativamente aos professores, há aqui várias questões, um faz de conta, como é, por exemplo, a questão da avaliação interna reduzida a um ato administrativo e burocrático, que naturalmente diminui o papel dos professores, a implementação do diploma da inclusão, onde quando vamos às escolas aquilo que sentimos é que, de facto, os docentes, nomeadamente os de educação especial, sentem-se atrofiados a desempenhar vários papéis em simultâneo e não conseguindo esticar o seu tempo, e naturalmente que o faz de conta de todo o processo relativo aos professores, quer no concurso de mobilidade interna para 2017, em que alterou os critérios, quer no concurso extraordinário de 2018,
e quer no congelamento, com toda a história que conhecemos e que passa. E, portanto, a minha questão em relação a esta pergunta, Sr. Ministro, é se vai mudar algo na sua postura e, efetivamente, negociar com os sindicatos, estando presente, propondo soluções, e se nos pode responder às duas perguntas que colocámos a pedir dados, uma em junho e a outra já em janeiro deste ano. Obrigado. Muito obrigada. Nada.